Olá, olá! Estamos aqui de novo, mais uma vez, em direto nessa live, a terceira live do mês de setembro, terceira e penúltima live. A última será na próxima semana. Vamos falar sobre... Olá, Maria! Vamos falar na última da próxima semana sobre propósito de vida. Olá, olá, Lucinda, bem-vindas! E essa live de hoje é com a professora Joana Santos, a Joana que já está ministrando aulas desde 2005. Vou logo fazer uma apresentação dela. Olá, Vanessa. Gente, me deem aí um feedback, vocês que estão em direto aí comigo, estão assistindo, me veem, me ouvem, tá tudo ok nessa transmissão? Acho que o Zuckerberg não tem sido muito meu amigo nas anteriores. E eu espero que nessa esteja tudo ok. Me deem aí mandem uma mensagem dizendo como é que... Tudo perfeito. Que bom, Vanessa. Olá, minha querida. Que ótimo. Que continue assim, né? Muito bom. Bom, vamos lá. Vamos esperar então a Joana entrar. Deixa eu ver se ela já tá aqui. Ainda não. Enquanto isso, se quiserem enviar aí o convite para outras pessoas entrarem conosco nessa live, participarem, assistirem, envie o aviãozinho para aquela pessoa que você acha que vai fazer bom uso do conhecimento das informações que falaremos hoje, ok? Aguardar só mais um minutinho, a Joana já está entrando. Olá, Tereza. Olá, Daniela. Que bom vê-las aqui. Tão bom essa forma também de conexão. Joana já entrou. Muito bom. Vou enviar-te o convite, Joana. Hoje vai o convite. Hoje vai tudo funcionar. Mentalizemos. Vamos usar das nossas ferramentas ao nosso favor. E a Joana já entrou. Olá! Olá, Olá! Joana. Onde estás? Eu não te vejo, Eu Joana. Você vejo, me vê? vejo. Vocês Você que veem-me diga, também? digam lá se vocês veem a Sim, Joana. Deem um feedback aí, por favor. Quem está assistindo a live, vocês veem a mim e a Joana eu também? vejo-te a ti e a mim. Perfeito, pronto. Sabe que nas outras lives, nas anteriores, desde a da primeira que eu fiz com o Milton, eu não consigo ver ninguém. Deve ser alguma coisa ou no meu... Boa, Lucinda, obrigada. Deve ser alguma coisa ou no meu Instagram ou no meu telemóvel, não sei. Tem Mas que assim, instalar, desinstalar. eu vou fazer uma niaça muito grande contigo, vou te imaginar Ah, aqui. eu estou super feliz pelo teu convite. Quero aproveitar para dizer que fiquei mesmo muito feliz com o teu convite. Tu és uma inspiração para mim, pelo teu empreendedorismo, pela tua forma de fazer as coisas e estar sempre a correr atrás e por toda esta nova comunicação que tu tens, que eu identifico-me bastante e disse assim, pô, boa Lina, é isso, vamos embora, vamos para a frente. Oh, querida, que É sempre bom. bom Tão gostoso fazer coisas ouvir isso, contigo. Janinha. Que bom. E eu fico muito feliz de você ter aceitado também o convite de estar aqui. Embora eu não esteja te vendo, eu estou te sentindo no meu coração de verdade. Você sabe o carinho grande que eu tenho por ti e a admiração. Agora a gente vai rasgar seda aqui, né? Certo, Mas é muito genuíno, é muito com verdadeiro. certeza. Você foi uma das primeiras pessoas que eu conheci em Portugal e eu tive, assim, não é sorte, é sincronicidade, Sim, né? Mas eu tive o prazer de te conhecer lá há 8 anos atrás e desenvolvemos trabalhos juntas, né? Parcerias ao longo desse tempo e eu realmente te admiro muito e estou muito, muito grata por teres aceitado esse convite, viu? o prazer é Obrigada. meu. Bom, deixa eu fazer então, para começar, uma apresentação sua, uma breve apresentação, e aí a gente já desenrola no tema, tudo Tudo bem? certo. Então tá. Bom, então, Joana Santos começou a trabalhar com The Rose Método em 2005 e em 2006 abriu a sua primeira escola. Joaninha, você tinha quantos anos em 2006? Há muito poucos, mas os suficientes para abrir uma escola. Meu Deus, já estava
sangue, né? O empreendedorismo. Com Meu Deus. certeza. Abriu sua primeira escola, então, a Escola de Rosimédio de Matosinhos, e especializou-se em aulas práticas para iniciantes e avançados, sobretudo, aulas direcionadas para gestão emocional e autoconhecimento. Durante 4 anos trabalhou diretamente no marketing da Federação Portuguesa do The Rose Method. E em 2017 abriu a sua segunda escola em Vila Nova de Gaia, onde hoje leciona a tempo inteiro. Paralelamente, com o The Rose Method, está envolvida em outros projetos de empreendedorismo. Eu realmente acho que você é uma mulher woman business total, mas Sim. com esse quê, com essa com esse DNA de boas relações, gestão emocional, com essa coisa que conecta, Uhum. sabe? E eu realmente acho que você nasceu para isso, totalmente. Bom, vamos lá, deixa eu fazer a introdução aqui, porque o tema hoje é relacionamentos interpessoais e o sucesso, né? Mas eu vou inverter um pouco aqui e começar pelo fim, né? Começar pelo sucesso. E eu quero trazer à memória um estudo, muita gente aqui conhece, já ouviu falar, já leu sobre, que é aquele estudo de Harvard, que foi pioneiro, né? Onde eles estudaram por décadas um grupo de pessoas lá em Boston, né, nos Estados Unidos, e ao longo de décadas, o cerne do estudo era fazer perguntas, questões relacionadas ao que era felicidade, o que trazia felicidade para as pessoas, né? E durante décadas, esse grupo de pessoas, muitos ascenderam a sua profissão e a sua jornada da vida, muitos descenderam, alguns morreram, um se tornou presidente dos Estados Unidos, e eles vinham respondendo ao longo desse tempo que o que trazia felicidade, o que gerava felicidade, era talento, era sucesso, era dinheiro, era bens materiais, era ser rico, era ser famoso, girava tudo em torno disso, né? Até que eles chegaram ao fim do estudo, já quando muitos já tinham falecido, outros, os que ficaram, já eram muito velhinhos, e a resposta ela mudou, né? Então, faziam a mesma pergunta, só que agora a resposta para essas mesmas pessoas era que o que trazia felicidade, o que gerava felicidade e sentido na vida eram as boas relações humanas que eles tinham cultivado. Então, as amizades, os amigos, os relacionamentos afetivos, a família, era aquilo que os impulsionava a continuar vivendo, né, continuar vivendo uma vida feliz e com satisfação. E eu acho isso tão fantástico, tão bonito, porque no meu ponto de vista, né, no que eu enxergo hoje, e nem sempre foi assim, eu já passei por um período onde o meu foco e a minha única visão é que a vida era só para trabalhar, mas hoje eu vejo que o que realmente nos torna felizes são essas relações que a gente cultiva. Uhum. E não precisa ter um monte de relação, né? Quando a Sim. gente fala, relações pessoais e tal, eu vou ter um monte de amigo. Às vezes não é isso. Mas é aquilo que a gente tem, saber Uhum. cultivar, né? Certo. E eu queria que você falasse um pouco, assim, da sua visão, da sua experiência, que é bastante, né? Você é super novinha aí, mas tem essa experiência toda de vida. O que é o sucesso para você, Joana? Olha, nós não podemos realmente, como esse estudo comprovou, não é? Estudou uma série de pessoas ao longo da vida, nós não podemos retirar da equação do sucesso as pessoas, as pessoas com quem nós partilhamos a nossa jornada, não é? Nesse caminho, muitas pessoas vão juntar-se e agregar e outras pessoas vão partir e isso vai fazer parte do próprio processo da vida. Para mim, sucesso é tu conseguires realizar algo, ou seja, tu tens a capacidade de realizar e que esse processo de realização ele seja significante para ti, para o outro e para a sociedade. Ou seja, de alguma forma tu consigas acrescentar ao outro. Para mim também, o sucesso ele tem que ter sempre alguns fatores que vão melhorar esse significado, que é o processo tem que ser leve,
tem que me trazer prazer e produzir bem-estar. Porque às páginas tantas, como tu dizes, claro que o trabalho é importante, claro que realizar o trabalho ele é importante, mas se eu não conseguir fazê-lo com leveza, se eu não conseguir fazê-lo acrescentar algo ao outro e à sociedade, vai ser um processo de esforço muito maior. Quando quando nós realizamos alguma coisa, sempre vai haver momentos em que nós vamos estar em esforço. Vão haver momentos de pico de esforço. E tu conseguires fazer uma desconstrução para manteres esta leveza, precisas de ter um bom suporte emocional, precisas de ter uma boa estrutura emocional. Então, claro que no final acaba sempre por ser uma relação de sucesso com o outro e para o outro, não é? Então acaba por ser sempre isso, na minha opinião. Claro que assim, é um fator completamente subjetivo que vai significar coisas diferentes para pessoas diferentes e também sucesso vai mudando ao longo da nossa vida. Então, para nós, sucesso aos 20 vai ter um determinado significado e aos 30 vai ter outro e aos 40 vai ter outro. Então, eu acho que esta forma de eu conseguir realizar com leveza, com prazer, retirando prazer e agregando ao outro, acho que é algo que é paralelo a todas as idades. Mas vai significar sempre coisas diferentes, dependendo do momento da vida em que nós estamos, não é? Com certeza. É isso mesmo, o sucesso ele é muito subjetivo. Para cada um, o sucesso é uma coisa, né? É como falar, sei lá, sobre o yoga, por exemplo. Cada pessoa vai interpretar a sua maneira, conforme as suas crenças, suas experiências e tudo mais. Isso. Né? Só que isso que você falou sobre, independente do que seja e do que você faz, levar com leveza faz todo o sentido e gera mais significado, né? Então, por quê? Se nós mantivermos aquele foco, não, o sucesso é isso, independente do que seja, e eu vou ficar obcecada para realizar somente isso, em detrimento a isso, as outras coisas ficam à mercê, ficam sem vida, sem serem nutridas, e impacta depois, lá na frente, a médio ou longo prazo, impacta negativamente em nós próprias, né? Respinga negativamente em nós. Então, levar com leveza o foco, mas cultivar as outras coisas que estão ao nosso redor. A nossa vida não é só uma coisa, nós somos múltiplos, né? Exatamente. Né? Nós conseguimos fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, acho que isso que você colocou, esse toque de leveza, faz todo sentido realmente. E além do mais, quando tu tens isso claro para ti, é muito fácil tu tomares decisão de quem tu queres ter junto a ti. Porque às páginas tantas, uma pessoa, uma circunstância, uma situação não te está a trazer leveza. E tu consegues identificar isso de forma muito mais precoce e dizer, não, eu não quero isto na minha vida, então eu não vou por aí, porque eu já sei que se no início está assim, no final isto vai escalar, não é? A tendência é sempre escalar. E depois também tem uma coisa que é nós para falarmos do sucesso também temos que falar do insucesso, não é? E o insucesso, muitas das vezes, tanto o sucesso quanto o insucesso, eles são uma atribuição que nós damos, não é? De algo que correu bem ou que correu mal. Mas muitas vezes aquilo que corre mal dá-nos estrutura, conhecimento para nós conseguirmos mais à frente realizar mais e melhor, ou realizar de uma forma diferente. Então, eu tive sucesso apesar de. Então também é uma mentalidade que tu vais construindo de sucesso, que é, apesar disto ter acontecido, eu tive sucesso. Apesar de eu ainda não ter conseguido chegar àquilo que eu me propus, eu aprendi a fazer isto de uma forma melhor ou uma forma mais eficiente. Não é? Excelente. É não encarar o problema ou a dificuldade ou aquilo que não deu certo como um fracasso, mas sim como um aprendizado. Exato, né? Exatamente. Excelente. E isso que você colocou, nossa, que insight. Tanto o insucesso quanto o sucesso somos nós que atribuímos significado a eles, né? Então ou eu nós posso ou encarar. Outro. Ou nós ou outro. É? Então o sucesso é sempre alguém ou nós que dizemos, olha, esta pessoa tem muito sucesso.
ou eu tenho muito sucesso. É sempre um julgamento que vem de nós ou do outro. Até o próprio insucesso, eu mesma posso dizer que, não, afinal de contas, foi um certo sucesso. Não pode não ter sido sucesso 100%, mas dentro das condições que eu tinha e daquilo que eu fiz, até que foi um sucessinho, como já dizia o Santana. Exatamente. Que legal. Joana, e me diz uma coisa para você, e aí a gente volta na sua história um pouco, né? Você começou super cedo, abriu uma escola, abriu duas. Eu sei que hoje você tem um outro negócio aí em Matosinhos. Então, ao longo do seu trajeto, você teve muitos insucessos, mas também muitos sucessos. E quais são os pilares para você? Como que você definiu a sua estratégia para alcançar o que você alcançou? Olha, para mim foi importante entender o que são pilares, não é? Pilares são estruturas. O que é que para mim é estruturante? O que é que para mim é importante? E acho que é importante cada um de nós entender o que é estruturante para nós. Ou seja, quando tudo dá errado no dia, porque vai haver muitos dias que as coisas não correm como nós planeamos, o que é que me vai segurar? Não é? O que é que me vai acolher? Então, para algumas pessoas é um relacionamento, para algumas pessoas é uma casa confortável, para algumas pessoas é um dia a dia confortável, para outras pessoas é família, para outras pessoas são estabilidade financeira. Então, identificar esses pilares é fundamental. Então, para mim, é fundamental eu ter um relacionamento que seja estável, ou seja, construir uma estabilidade num relacionamento. Para mim é fundamental eu ter um conforto financeiro e uma liberdade financeira. Então, são estruturas que me permitem criar pilares para depois eu conseguir realizar e concretizar. Porque se eu concretizar sem essas estruturas e sem esses pilares, e claro, a família, não é? Depois, quando as coisas não dão certo, porque há coisas que nós fazemos que não vão dar certo, se não tens esta estrutura que te acolhe, é muito mais difícil. Então, tu tens que ter claro quais são essas estruturas para ti, construí-las antes de tudo. E ir construindo enquanto realizas, porque também nós não vamos construir tudo de uma vez. Os pilares, eles não são edificáveis todos de uma só vez. Tu vais construindo à medida que tu realizas. E à medida que tu realizas, também esses pilares quebram. Porque quando tu começas a realizar alguma coisa que é muito fora, não é? Amigos vão embora, família vai embora, a família também começa, muitas das vezes, a colocar uma pressão que tu devias estar a fazer alguma coisa que não estás a fazer. Então, essas estruturas, elas também são abaladas. Relacionamentos vão embora. Então, tu precisas de ir julgando e recalculando o peso que essas peças vão tendo no teu tabuleiro. Exatamente. Não é? Porque isso vai acontecer. Sim, mas você fez isso ao longo do percurso, né? Como você disse, você já não tinha isso pronto lá em 2005, né? Mas então isso se deu pelo quê? Pelo teu processo de autoconhecimento, isso se deu... O processo de autoconhecimento é fundamental. Aliás, o relacionamento maior que nós temos é connosco, não é? Então, se nós não tivermos esse processo de autoconhecimento, esta capacidade de introspecção, de entender quem eu sou, para onde vou, como vou e com quem vou, não é? Nós não conseguimos depois construir nada com significado, não é? Então, realmente, esse processo de autoconhecimento ele é fundamental porque nos ajuda a separar o trigo do joio. Total. Então, quando tu consegues fazer isso, tu otimizas recursos, tu otimizas tempo e, sobretudo, também, tu consegues identificar quais são os teus limites. Voltando àquilo que nós estávamos a falar no início. Eu achava que era só trabalhar. Não é só trabalhar. Ok? Trabalhar é uma das variáveis. E é uma variável importante. Mas é uma das variáveis. Parar é uma variável, se não mais importante do que trabalhar. Saber parar, saber reconhecer limites, entender, recalcular a rota que eu delineei, porque eu calculo uma rota,
acho que ela está correta, mas às vezes não é a autoestrada Porto-Lisboa, às vezes eu preciso de recalcular para otimizar processos. Então, para mim, era muito importante ter isso, devido à minha história. Por exemplo, uma das coisas que eu sabia que queria era liberdade financeira, saber que eu poderia, se eu quisesse, não trabalhar um dia, ou dois, uma semana, um mês, ou um tempo, e estava tudo bem. Então, isso foi estruturante para mim e ajudou-me a tomar muitas decisões, que foram difíceis, mas que a longo prazo fizeram sentido, não é? E fazem você alcançar o seu objetivo inicial, né? Então a gente precisa passar, às vezes, por esses momentos para depois alcançar o objetivo em mente, né? O que eu vejo muito, Aline, é que nesses momentos de dificuldade as pessoas desistem. Porquê? Porque eles não conseguem fazer esse significado que é o processo para alcançar algo. Isto faz parte deste processo. Então, na dificuldade, as pessoas desistem. Sim, achando que não é, na verdade, esse objetivo, né? Que é outro. Exatamente. E aí começa o outro, tem a dificuldade e desiste, porque acha de novo que porque não deu certo, não é para ser. Até né? quando tu tens um objetivo, como eu falei, tu depois tens muitas pressões sociais das pessoas que te são próximas. Então, as pessoas, elas esperam que tu te comportes e que ajas e que tenhas um retorno num determinado tempo. E isso é extremamente relativo de pessoa para pessoa e de situação para situação. Essa pressão social, muitas das vezes, na dificuldade, faz-te abandonar algo. Exatamente. Que às vezes nem é a tua própria vontade, mas a tamanha pressão que você recebe te faz daquilo que tu queres. Exatamente. E aí perdeu-se a oportunidade de realizar um sonho, de ser feliz, de encontrar o sentido da sua vida em função dos outros, né? Em função dos outros. E sabe o que olha nisso, Joana? Esse gancho, né? Então, o tempo todo nós estamos, independente do que nós façamos na vida, nós estamos interconectados com as pessoas para poder realizar o nosso próprio sonho, o nosso próprio objetivo, o nosso próprio propósito nessa vida, né? E então, eu já te faço a próxima pergunta. Na tua visão, qual é a importância das boas relações humanas na vida das pessoas e como essas relações são importantes para alcançar o sucesso? Nós não conseguimos fazer nada sozinhos, não é? Há uma frase do professor De Rose que diz: sozinhos vamos mais rápido, mas longe vamos muito, mas juntos vamos mais longe. Então, repito, sozinhos vamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe. Então, nós não conseguimos realizar nada sozinhos. Isto é algo que nós precisamos entender. E muitas das vezes, as pessoas que nos vão ajudar a concretizar e a realizar algo são as pessoas com ligações mais fracas. São aquelas pessoas que nós não estamos tão próximo, que às vezes nem nos conhecem tão bem, mas que de alguma forma compram algum tipo de visão que nós temos. Normalmente as pessoas que estão mais próximas, elas sentem-se à vontade para fazer o julgamento do teu sonho, da tua meta e do teu objetivo. Não é? Então, muitas das vezes, as pessoas, essas relações que nós devemos cultivar e que nos vão auxiliar a concretizar são relações fracas. Ok? Às vezes nós achamos que não. São as pessoas que estão mais perto, são os nossos amigos. Não são. Há uma frase que diz: é muito mais fácil um cliente se tornar teu amigo do que um amigo tornar-se teu cliente. E isto acontece na vida. E está tudo bem. Okay? Exato. Então, quando tu cultivas essas relações, essas boas relações com pessoas que não te acrescentam nada naquele momento, aquelas relações são poderosas. Porque é o senhor da padaria que te vai recomendar, é o senhor da imobiliária que te vai recomendar, vai dizer: não, faz negócio com ela porque ela sempre cumprimenta, ela vem sempre aqui. Então, essas pessoas normalmente são aquelas que são peças-chave na concretização dos nossos objetivos, não é? Então, boas relações humanas vão nos levar muito mais longe, porque nós não fazemos nada sozinhos, nada. Claro que nós somos a ignição para muita coisa, não é? Nós somos a força de ignição para algo, mas não fazemos, depois precisamos de alguém, sempre.
Sabe o que que me fez pensar? Assim, nós, até um determinado momento, nós até conseguimos, com as pessoas que nos rodeiam, aquelas que são mais próximas, chegar até um certo Sim. objetivo, né? Mas a partir dali, aquela relação ela já não nos nutre mais da forma como nós precisamos para continuar a crescer. E o Exato. contrário também é verdade. Às vezes nós, na nossa finita capacidade, já não conseguimos mais dar o input necessário para aqueles que estão ao nosso lado também crescerem, né? Então, muitas vezes é necessário a gente se modelar e se aproximar de pessoas que já alcançaram Posso? aquilo que a gente quer alcançar, né? E uma conexão que eu faço aqui foi uma coisa até que eu aprendi muito lá trabalhando na escola de Matosinhos, lá com vocês, foi o servir. Então, não é se aproximar somente, não é se Sim. aproximar com o intuito só de pedir, ah, Não, eu não. quero aprender, eu quero, Não, é. né? É o que eu tenho que oferecer para esse grupo ou para essas pessoas e o que que elas poderão ofertar para mim. Mas o principal, a mentalidade que se deve ter é o que que eu posso oferecer, como eu posso servir essas pessoas para depois, né? Talvez ganhar algo, me modelar, aprender com Não é o que elas. eu retiro do outro, é como eu posso servir, o que eu posso acrescentar ao outro. E esse acrescentar ser genuíno. Okay? Exato. E há um livro que por acaso eu estou a ler agora que é Be So Good They Can't Ignore You. Então seja tão bom que ninguém o consiga ignorar. Que delícia, deve ser É bom. bom, eu ainda não encontrei em português. Uh, e ele fala exatamente sobre o trabalho que nós fazemos pela paixão e o trabalho que nós fazemos, que nós escolhemos fazer. E um trabalho que nós escolhemos pela paixão, ele é um trabalho egoísta, porque nos serve a nós. Exato. Não é? Tá ligado àquilo que a gente quer, é a nossa paixão, então a gente faz, é por nós. Mas a minha paixão serve-me a mim, cabe-me a mim, alimenta o meu ego. Sim, Certo? Agora, o trabalho que eu escolho fazer é o trabalho que eu sirvo ao outro. exatamente. E isso virou uma. Deu-me aqui um entendimento super interessante, porque muitas das vezes as pessoas, não, tens que seguir a tua paixão. Sim, mas a tua paixão não te vai levar à tua alta performance, porque ela só serve o teu ego. O que não quer dizer que tu não devas fazer as coisas com paixão e não deves fazer coisas com paixão. Claro que sim, mas deves realizar muitas coisas pelas quais tu não és apaixonado. Que no nosso, na nossa egrégora, na nossa metodologia, a gente aprende desde cedo, né? Enquanto nós somos alunos, nós aprendemos o Sim, SEVA, né? Que é o sim, servir, servir. é o É servir a escola, é o claro, servir os professores. o que é que eu posso fazer na escola? O que é que eu posso fazer por ti? Não é? Tem que E esperar nada em eu troca, posso né? fazer por ti, ela é muito corriqueira para nós. Como é que eu te posso ajudar? Que recursos eu tenho que te possam servir, que te possam ajudar? Não é? É porque hoje as relações, não sei se você sente isso, mas eu sinto um pouco assim, sabe? Elas acabam sendo, além de superficiais, mais interessadas, né? Ah, é claro, eu gosto daquela pessoa, eu admiro aquela pessoa, vou me relacionar com ela. Tá tudo certo. Mas uma coisa é você fazer isso e só querer isso, e outra coisa é você querer isso, mas também ter a oferecer. Então, eu acho que essa é uma forma de você manter a harmonia das relações. E é aquilo que o De Rose também fala, né, dos vasos comunicantes, né? Não sei se toda a gente entende essa ideia dos vasos comunicantes, mas aquele que ambos fornecem, mas aquele que tem mais oferta para aquele que tem menos, desde que o que tem menos também oferte para o outro. Uhum. E, Também mas eu acabei. querer receber, porque às vezes quem tem pouco não quer receber. Mas, olha, eu por acaso eu me perdi no meu raciocínio, mas eu vou concluir falando um pouco sobre essa ideia de que nós, assim, o que eu sinto, né? Que a gente, nessa relação que encontramos mais líquida, mais superficial, mais frágil, nós também deixamos de acrescentar muito na vida dos outros, né?
E eu li uma frase do Sêneca que é assim, resumidamente, né? As relações que você nutre, você tem deixado as relações que você tem acrescentado coisas a elas? Sim. Porque a gente muitas vezes espera, a gente muitas vezes quer demais a outro, não me dá, então eu fico chateado. Mas você está entregando também, você está ofertando, não é ser uma relação de interesse, mas quanto que você entrega para essa relação? Então, uma relação afetiva, por exemplo, às vezes a pessoa não está tão bem. E aí, a pessoa que não tem o autoconhecimento suficiente acha que é com ela. E aí também não entrega para o outro aquilo que talvez ele precise naquele momento. Então ficam os dois, cada um do seu lado, O outro. sentindo necessidade de receber algo, ao invés de ofertar para o outro. E aí, quando o outro recebe, aquele que recebeu vai ofertar também para aquele que doou, Sim. né? Então, o que eu sinto é isso, assim, acaba que magoa-se muito facilmente e talvez pelo fato de não ter aprofundado tanto na relação, termina-se relações e termina-se por besteiras, às vezes por uma cara feia, por uma coisa que foi maldita, enfim, por N coisas que não são importantes realmente, né? E o De Rose, mais uma vez citando o De Rose aqui, o professor De Rose, ele fala muito isso, né? A gente pode manter todo tipo de relação e falar tudo que nós quisermos numa relação, desde que mantenhamos a cordialidade, a educação e a sinceridade também, né? De certa forma. E, enfim, Bom, é isso, né? Agora, que é todas. fala. Nós não podemos ser naivos ao ponto de acharmos que as relações não são interesseiras. Todas as relações elas têm um interesse, seja ele qual for, e seja esse interesse eu simplesmente gostar desta pessoa. Então nós temos que deixar de ser naivos a esse ponto. Todas as relações são interesseiras de alguma perspectiva, ok? E outra coisa que é, relacionamentos dão trabalho. E dão trabalho a vida toda e para sempre. Eu acho que relacionamentos são como uma casa. Uma casa nunca vai estar 100% limpa ou organizada. E se tiver, é porque tu tens uma paranoia em relação à tua casa, não é? Exato. Se tu vês uma casa que está muito limpa, muito organizada, a pessoa deve ter ali algum tipo de paranoia, algum tipo... Tem alguma coisa errada aí, né? Relacionamento é igual. Relacionamento é algo que tu trabalhas para sempre. E tu tens que escolher todos os dias querer te relacionar com a pessoa com quem tu estás, ou com a tua família, ou enfim. E isso também é uma decisão que tu fazes. Tu escolheres não entrar em conflito, tu escolheres manteres a cordialidade, tu decidires servir, é uma escolha que tu tens que fazer todos os dias. Todos os dias. E hoje em dia esse trabalho é um trabalho desgastante, é um trabalho que é necessário, envolve muita energia vital, não é? Então tu precisas de muita energia, porque são pessoas que também estão nos seus caminhos e que muitas das vezes esses caminhos estão paralelos e outras vezes não. E outras vezes uma pessoa vai para um lado e tu tens que escolher continuar no teu caminho e não ir equilibrando os pratos. Que é impossível tu equilibrares os pratos todos o tempo inteiro. Há vezes os pratos caem. E quando os pratos caem, tu tens que ter a inteligência emocional para não entrar em conflito. E está tudo bem. Mas é uma linha muito tênue, né? É uma linha muito tênue, porque a gente não domina a reação da emoção. A gente domina, ou melhor, a gente não domina a emoção, a gente domina a reação da emoção. Só que às vezes essa reação ela é tão rápida, tão brusca, que para fazer essa gestão emocional a gente precisa estar muito consciente de nós mesmos, né? Com certeza. E talvez num relacionamento afetivo a gente tenha até mais rusgas, mais atritos, mais dificuldades, porque nós justamente já temos aquele conforto de ser quem somos, sem precisar cuidar muito da forma como vamos agir, né? Então, diga, fala. Isso pode ser um erro, não é? Porque nós estamos confortáveis com outra pessoa que achamos que podemos dizer qualquer coisa de qualquer forma. E não é assim. E não é assim. E era nesse ponto que eu ia chegar. Por que numa relação de trabalho nós temos mais consciência da forma como estamos reagindo?
né? E uma relação e o trabalho, a qualquer momento ele pode deixar de ser nosso. Ou a gente querer sair, ou nos mandarem embora e whatever. Mas aquela relação afetiva e relações afetivas que já estão mais solidificadas e há algum tempo, se acabarem, se romperem-se, vai gerar uma dor muito grande, vai gerar um trauma muito grande. Por que não cultivá-la? Talvez até mais do que propriamente aquelas relações que nós temos no trabalho, né? E aí me vem a questão da assertividade. Da assertividade, a forma como nós nos comunicamos, né? Então, constantemente fazer isso que você falou, escolher. Escolher como agir, escolher como falar, escolher como reagir ao que vem a nós, né? E é bastante interessante isso, porque tudo isso demanda o quê? Autoconhecimento. Sim. Né? Isso tudo demanda o quê? Atenção para dentro de nós. Como você bem disse no início, a melhor relação que a gente tem que ter é com nós próprios. Primeiro. Sim. Né? Para depois ter boas relações com quem quer que seja. Mas aí eu te faço uma pergunta, Joana, dentro da sua especialidade, que é gestão emocional e tudo, para quem tem muitos problemas, seja problemas conjugais, ou no trabalho, ou com a família, problemas de relacionamento humano, o que a pessoa deve fazer? Olha, primeiramente é realmente retirar tempo para fazer este autoestudo, este autoconhecimento. Então, primeiramente, quando nós percebemos que nós temos algum problema de conflito emocional, normalmente esse problema é um problema de gestão emocional. E um problema de gestão emocional é um problema que nós temos connosco, ok? Primeiro, reconhecimento, aceitação e depois capacidade ou incapacidade de mudança, ok? Então, nós precisamos reconhecer que quando temos problemas com os outros, nós temos problemas connosco. Porque muitas das vezes aquilo que nós vivenciamos é um espelho. Os outros são um espelho de nós. Então o Tantra também nos diz: eu conheço-me através do outro, através do relacionamento com o outro. Então eu sou um espelho. Há pessoas que me chegam com situações, porque este padrão está-me sempre a acontecer na minha vida. E eu digo, isto nunca me aconteceu na minha vida. Porquê? Porque eu não estou a ver aquilo. Eu dou um significado para aquilo que acontece, nada a ver com aquilo. Então, é preciso fazer esse reconhecimento, essa construção e essa desconstrução. E o agente de mudança é sempre pelo eu, é sempre pelo individual. É sempre, tu tens que começar por fazer esse reconhecimento. Porque se tu não o fizeres, ninguém vai fazê-lo por ti. Exatamente. Isto parece que são lugares comuns que nós estamos aqui a falar, não é? Mas na verdade é assim, tu tens de começar por ti. Tu tens de começar pelo teu autoestudo. Tu tens de começar pela identificação de quem eu sou. Como é que eu manifesto? Como é que eu existo? Como é que as coisas acontecem comigo? Sabes daquelas pessoas que eu não posso parar o carro em algum lado que leve sempre multa. Isso nunca acontece. Por que nunca acontece? E há pessoas assim, eu sempre que faço isto acontece. A mim nunca me aconteceu. Eu quando vou ao centro de saúde nunca tenho consulta. Eu tenho sempre consulta. O que acontece? Eu sempre que vou à Segurança Social eu encontro uma pessoa que vai reclamar e não me sabe dar. Nunca me aconteceu isso. Então é um pouco isso. Claro. Nós percebermos e começarmos a fazer essa identificação pelo eu. Essa identificação emocional. Reconhecer, identificar, aceitar e modificar. E nesse aspecto, o The Rose Method é capaz de algo incrível, porque tu para mudares precisas ter muita energia. O Rose Method, alguém te dar esse processo de autoestudo, tu te conheceres, dá-te muita energia para mudares. Então é quase um trabalho de 2 em 1.
Então, tu fazes o Sim. processo de gestão e reconhecimento emocional enquanto tens também energia para mudar. Sabe uma coisa que eu gosto também? Isso tudo que você falou é fantástico, eu até anotei aqui. Mas uma coisa que eu uso bastante é assim, eu tô numa relação, então eu tô aqui agora, né? Nesse momento nós estamos travando uma relação, né? Além da amizade, uma relação profissional e É, passando conhecimento, é uma relação. Então, toda relação que eu travo no momento, aquela que eu estiver vivendo no momento, eu me pergunto: o que eu estou fazendo é o melhor que eu posso fazer por essa relação? O que eu estou fazendo agora é realmente o melhor que eu tenho para entregar? Porque não se trata do outro, não se trata do que o outro está dizendo para mim, não se trata do que o outro está falando para mim, se trata de mim, como você disse. Né? Tudo parte de nós. Então, eu acho que fazer essa reflexão também é bastante interessante, sabe? Aquilo que eu estou entregando, né? Aquilo que eu estou fazendo agora, é o melhor que eu posso, sim. sabe? E já me aconteceu de tá ali numa conversa um pouco mais densa com o meu marido e eu fazer essa pergunta e automaticamente eu mudar completamente o caminho da conversa, o tom da conversa, a fisionomia, enfim, porque às vezes foge esse autoconhecimento que a gente tem, muitas vezes ele some, né? Não, é muito quente nesses momentos. Então nós precisamos de uma frieza mental, emocional, tipo, foca lá, não vou deixar levar pela impulsividade das emoções e é quase uma frieza. E às vezes muitas pessoas que não têm essa gestão emocional acabam por dizer, como é que tu és tão fria nestes momentos? Ele está a dizer que vai acabar contigo e tu estás a dizer, vai lá, podes ir, não Vai tem fundo. problema. Mas isto que tu estás a dizer, isto que tu disseste é muito importante. E também é importante nós comunicarmos ao outro quando ele nos cobra. Porque num relacionamento próximo, uma ligação forte, há muita cobrança. É natural que haja cobrança porque há uma expectativa. Uhum. Muitas das vezes nós precisamos dizer ao outro: olha, isto é o melhor que eu consigo hoje. Tá? Exato. E dizer isto devagar para que o outro entenda que hoje isto é o melhor que eu tenho para entregar. Que é para o outro precisa de entender que é aquilo que tu tens hoje para dar. Não consegues dar mais. Claro. Isso também tem a ver com algo que nós não falamos, mas também é importante, que é o reconhecimento dos nossos limites. Porque Sim. muitas das vezes nós damos e depois não temos para nós. Então, esse servir, ele também tem que ter um equilíbrio. E é assim, o equilíbrio em tudo é o mais difícil de encontrar. É. A balança para cima ou a balança para menos é o mais fácil. Comer porcaria o dia inteiro é o mais fácil, tá? É o mais fácil. Comer saudável sempre. Se tu tomas essa decisão é fácil. Agora, o equilibrante, saudável e de vez em quando uma como vocês falam, isso é difícil. Porquê? Porque se tu começas a comer uma besteira, depois já é uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e já foi. Já foi. O equilíbrio é o mais difícil de encontrar em tudo. Não é o meio termo, não é? Não é o equilíbrio, o meio termo. E isso é assim, o meio termo é muito difícil. É o mais difícil. O 8 e o 80 são os mais fáceis. Porquê? Porque seja num extremo ou no outro, tu tens que desenvolver um foco, uma capacidade, uma resiliência que é assim, é incrível. Não é? É incrível. Mas exige Mas muito, exige né? muito. Só que é claro, ou seja, tu estás naquele foco, tu desenvolves aquele foco, tu afunilas, não é? Do outro lado também é fácil, porque é só deixaste ir. Agora, o meio termo é muito exigente. O meio termo é mais difícil. Isso me lembra muito aquela ideia, você falou do 880, nós temos ali 72 opções, né? Mas me lembra também a ideia de não ser o passivo, né? Porque quando a gente é passivo demais nas relações, seja ela afetiva, no trabalho, na família, aceita tudo muito, né? Ah, não, ok, pode falar isso que eu vou aceitar. E vai aceitando, vai engolindo, vai
assimilando aquilo, a passividade, ela depois pode te levar lá para o 80, que é ser agressivo, Enfim, né? Responder, já tô farto disso tudo, já não aguento mais as pessoas falando para mim, agora eu vou falar, só que aí fala aquilo que não deve, né? Ou fala de uma forma que não deveria falar. E acaba sendo agressiva, né? E aí vai lá para o 80. Então, o meio termo seria o pacífico, né? Seria aquela pessoa que, ok, o que que é bom para mim, o que que vai ser bom para o outro também. sim, e saber comunicar isso. E isso também tem a ver com o processo de autoconhecimento, que é eu também entender as minhas tendências. Porque tem pessoas que naturalmente são mais passivas, há outras que são mais ativas. E está tudo bem. Eu tento aceitar isso e ir trabalhando de acordo com que isso não seja um fator prejudicial para mim. Ou seja, Uhum. a minha tendência, eu sou uma pessoa com muita energia, a minha tendência é levar tudo à frente. Eu sei que eu preciso baixar a minha energia para agregar ao outro, porque Sim. senão eu vou lá toda a gente. Vai passar por cima do outro, né? De forma inconsciente, não é? É, Então, é. preciso reconhecer a minha tendência natural, as características da minha manifestação energética. Como é que eu realizo? Como é que como é que eu concretizo? E isso vem de reconhecimento dos meus pontos fortes, das minhas vulnerabilidades, como é que eu realizo, tudo isso é um processo. É um processo. Joaninha, a gente está quase chegando no fim da live e eu tenho aqui uma pergunta que veio do Instagram, que ela é como se relacionar bem com pessoas que a gente não gosta. É um desafio. A vida é feita de desafios e pessoas adultas têm que lidar o tempo inteiro com desafios. Claro, existem pessoas que nós naturalmente temos mais empatia e outras que temos menos empatia. Então, a forma mais fácil é a cordialidade. Mesmo pessoas que nós não gostemos tanto, há sempre algo na pessoa que nós até gostamos. Então, tentar, nem que seja uma coisa supérflua, como por exemplo um colar. Olha, gostei muito do teu colar. E ali tu já estás a criar um ponto de conexão com aquela pessoa, mesmo que tu à partida não tenhas tanta empatia com ela. Nós não temos que ter empatia com toda a gente, mas temos que nos saber relacionar com todos. Então, eu primeiro tentaria estabelecer uma conexão com algo que seja mais superficial, ok? Para a pessoa assim, ok, há aqui, eu estou a jogar um jogo contigo, eu estou, em algum ponto, estou-me a conectar contigo, apesar de eu não ter grande empatia contigo. Sim, ok. Quer pelo menos abrir a porta para que essa relação possa ou não Sim, acontecer, né? agora, Mas mas não tá fechando a porta, é né? partir de fechar a porta, exatamente. E assim, isto é Muito super bom. difícil, ok? Porque às vezes vai soar um pouco falso. Às vezes pode soar um pouco falso, mas tentar fazer este elogio da forma mais genuína possível. Exatamente. Boa. Dar a resistência. Exatamente. E assim, nós somos adultos, temos que nos comportar como adultos. Então, nós já sabemos que vai haver pessoas na nossa vida com as quais nós não vamos gerar tanta empatia, mas no fundo nós também precisamos delas e elas também precisam de nós. Exato. Então é isso. Legal. E outra pergunta que veio também, qual a melhor ferramenta? E eu acho que a pessoa quis perguntar qual a melhor ferramenta que nós no The Rose Method temos para atuar nas relações Olha, interpessoais. não existe uma ferramenta mágica, ok? Existe um conjunto de ferramentas. Eu sou mais apologista dos hábitos diários, ok? Então, todas as ferramentas que tu faças como um hábito, como uma rotina diária, elas vão ter um poder imenso, porque elas são feitas de forma rotineira. Algumas pessoas, elas vão utilizar as ferramentas do The Rose Method, como a prática, a meditação, a respiração, as técnicas corporais, que são ótimas pelos motivos que nós já demos anteriormente.
Porque, por um lado, são momentos do teu dia que tu geras introspeção. Por outro lado, elas vão-te permitir dar-te energia para tu teres capacidade de mudança de padrões ou de situações que tu não te identificas tanto e consegues mudar porque tens essa energia. Se essa energia não é utilizada para nada de mudança, pelo menos tu podes utilizar essa energia para concretizar objetivos, metas e sonhos. Exato. Sai no lucro. Ou para manter a tudo, não é? No meu caso, funciona. No nosso caso, consigo Boa. aqui com a pele de 20. Estou a brincar. Então, as ferramentas do The Rose Method funcionam. Porém, outras pessoas vão ter outras ferramentas, como a escrita, como a leitura, como tempo para reflexão, mas não pode ser algo que eu faça de forma pontual. Tem que ser algo que eu faça de forma rotineira. Eu tenho que fazer todos os dias. Até que aquilo mesmo, né? É a mesma coisa. Quantas vezes nós tivemos que cair até aprender a caminhar? Foi um ano na nossa vida que nós todos os dias, o foco foi andar. Então, esse processo também é um processo que começa, mas nunca termina. Ok? Então, há algumas outras questões para quem não pratica o método e está-nos a assistir. Não sei se tem aqui alguém que, se tiver aqui, já coloquem aqui. Eu acho que é preponderante apreciar e entender os silêncios do dia-a-dia, com certeza. Mas tem que ser silêncio. Primeiro tu tens que cultivar estar em silêncio, que a maior parte das pessoas não sabem estar em silêncio. Não é? A mente não para. A mente está sempre a ecoar pensamentos, não é? Tens que saber silenciar a tua mente. Só isto, muitas vezes é um trabalho de 5 anos, silenciar a mente. Não é? Já precisa de muita energia para fazer isso, né? Depois, cultivar no dia a dia. Agora, para quem não pratica, ferramentas de introspeção simples são algumas pequenas questões a fazer, que é: o que é que mais me incomoda nos outros? Porque muitas das vezes aquilo que me incomoda no outro, eu tenho. Porque se eu não tivesse, eu não conseguia reconhecer no outro. Exatamente. Nossa, você falou tudo agora. Tá? Então, o que é que me incomoda no outro? O que me incomoda no outro, eu tenho que cultivar e melhorar dentro de mim. Ok? Depois, outra pergunta em situação de conflito, sobretudo no trabalho. Vale a pena eu comprar esta briga? Vale a pena eu chatear-me por isto? E eu vou-te dizer que 95% das vezes não vale a pena. É não fazeres nada. E não fazer nada é como silenciar a mente. É difícil. Numa situação de conflito, não tenho opinião sobre isto. Posso dar uma resposta amanhã? E amanhã já passou, já não tem nada. Então vale a pena eu incomodar-me com esta situação. Vale a pena estar com isto? Não vale a pena. Depois outra questão, que é analisar o nosso comportamento. Eu estou a ter este comportamento porque eu sinto a necessidade de ser aceite por alguém ou por um grupo. Porque muitas das vezes nós temos conflitos emocionais, gestão emocional, porque queremos ser aceites por alguém ou por um grupo. E depois a partir daí é ladeira abaixo, não é? Exatamente. E uma outra coisa, para finalizar, é encontrar referências. É encontrar pessoas que me possam inspirar. Então, eu também aconselharia as pessoas a encontrarem referências para iniciarem esse processo. Legal. E eu indico as pessoas seguirem você para se inspirarem em você, aprenderem mais ainda com você. E aí, só para concluir, Joaninha, como que as pessoas podem te encontrar? Bom, ou onde que elas podem entrar em contato com você? Como que tá assim nesse momento? Olha, neste momento eu estou num processo de volta permanente à escola, não é? Estive aqui a realizar uma série de projetos fora e agora estou a voltar. Então podem me encontrar na minha escola, no The Rose Method Gaia.
onde eu dou aulas, palestras, formações. Podem me seguir no Instagram também. Eu não sou muito ativa por lá, mas perdão, vou sempre colocando algumas coisas. Boa. Muito bem, que bom. Vamos terminar por aqui. O tempo também já está chegando ao fim. Muito obrigada mais uma vez. Foi rico. Acho que a gente tinha mais coisa para falar, né? Ficou coisas por dizer. Mas já valeu, acho que já foi muito bom. Já aprendi muito com nessa troca. E o Luís está a dizer, e talvez encontrar a referência daquela pessoa que um dia já fomos. Olha, Luís, eu vou-te dizer uma coisa: o processo de autoconhecimento é muito mais um processo de lembrança do que um processo de descoberta. Então, é muito mais nós nos lembrarmos de quem nós somos do que tentarmos descobrir quem nós somos. Porque às páginas tantas nós estamos a viver uma vida e esquecemos de nós. E com ela Que lindo! Olha, terminamos com essa fala para não dizer mais nada e ficar com isso, porque foi um poema. Joana, obrigada, meu amor, adorei. De verdade, eu senti mesmo você, parece que a gente estava aqui uma na frente da outra, embora eu não tenha te visto, eu te senti o tempo todo. Obrigada mais uma vez, obrigada a todos que assistiram. E é isso. Até a nossa próxima live, que é na próxima semana e será a última. Vamos falar sobre propósito de vida. E obrigada, Joaninha. Um beijo grande, sucesso para você e até a nossa próxima. Um beijo a todos. Obrigada.